Bem, aula voltada à apresentação da metodologia de modelagem. O objetivo desta aula especificamente é apresentar a etapa 3. A etapa 3 corresponde à etapa de refinamento de casos de uso. Uma primeira observação, muito importante a respeito desse objetivo é o seguinte. Na etapa 1, nós identificamos casos de uso. Na etapa 3, nós vamos detalhá-los. Para quê? Evidentemente, o projeto envolve o detalhamento dos casos de uso. Mas eu acho que cabe salientar aqui no início que o principal ganho que nós teremos será a identificação dos métodos das classes. Então, lá nós temos já da etapa 1 um diagrama de classes, da etapa 2 esse diagrama de classes tem atributos, ainda não métodos, e aqui na etapa 3 os métodos das classes serão identificados. Então, os casos de uso serão detalhados rumo ao código e nós ganharemos, então, na etapa 3, a identificação dos métodos de classe. Como identificar métodos das classes do meu programa, da forma como será tratado aqui nesta aula, na etapa 3. Muito bem, diagramas da UML que serão usados, o diagrama de atividades, o diagrama de comunicação e o diagrama de sequência. Bom, nesse slide está mostrado o roteiro da nossa aula. Então, primeiro está dito o seguinte, olha, quando nós trabalhamos com o diagrama de casos de uso, etapa 1, e quando definimos cada caso de uso diz o que o software faz, mas não diz como. E agora, etapa 3, refinamento, vai exatamente estabelecer como o software faz, como ele executa cada uma daquelas funcionalidades que são os casos de uso. Muito bem, a sequência de apresentação será o seguinte. Primeiro, nós trataremos as possíveis alternativas de refinamento de casos de uso. Há vários caminhos possíveis, evidentemente nós adotaremos um desses caminhos dentro desse curso. E com o caminho adotado, definido o caminho adotado, nós vamos ver o refinamento dos casos de uso. Primeiro com o diagrama de atividades, depois com o diagrama de comunicação e com o diagrama de sequência. Muito bem, comecemos então pelas alternativas, caminhos alternativos de refinamento de casos de uso. E essa imagem que apresenta um diagrama de máquina de estados, diagrama que, pelo menos pela sequência numérica das aulas, não é um diagrama que esteve nas aulas anteriores a essa. Então, basicamente, o nodo do diagrama de máquina de estados, que é o estado, ele descreve uma situação. Então, olhando o canto esquerdo desse diagrama, nós temos um nodo, um estado, caso de uso. E olhando o canto direito, nós temos um nodo, um estado, onde está escrito código. Então, no estado caso de uso, eu estou dizendo, olha, eu tenho o caso de uso definido, essa é a ideia. E no nodo em que está escrito código, eu estou dizendo, olha, eu tenho o código definido. Então, eu quero passar nesse esforço de refinamento de casos de uso de um estado para o outro. Do estado em que eu tenho apenas o caso de uso para o estado em que eu tenho o código que implementa esse caso de uso. Na etapa 3 não chegaremos ao código, mas chegaremos próximos ao código. Essa é a intenção. Mas como é essa passagem da definição do caso de uso até chegar ao código? Bom, então aí na imagem aparecem as alternativas de refinamento, que agora, com esse destaque das setas coloridas, nós temos um destaque de 4 caminhos possíveis. Então, o primeiro caminho, lá o de cima de todos, ir do caso de uso direto ao código. Então, a partir do caso de uso, já implementar sem nenhum procedimento de modelagem, de refinamento. A segunda possibilidade de caminho em vermelho, ir do caso de uso ao código, passando pelo refinamento textual. Então, metodologias que detalham o caso de uso como texto, vamos ver em seguida. Terceira possibilidade, aquela linha com uma quebra lá em azul, diz que, olha, primeiro nós passamos pelo refinamento textual, depois passamos pelo refinamento diagramático para ir do caso de uso até o código. E, finalmente, a linha de baixo, em laranja, diz que, olha, para ir do caso de uso ao código, nós passaremos pelo refinamento diagramático. Vamos dar uma olhada em cada um desses casos agora. Bom, começando pela ida direta do caso de uso até o código.
Primeiro que eu estou colocando aí que só é viável para sistemas de baixa complexidade, baixíssima complexidade, e quem opta por esse caminho, evidentemente, não faz uso do refinamento gradual que a UML permite. Quer dizer, de duas uma, ou é uma situação bastante simples, que se justificaria, um caso de uso muitíssimo simples, os CRUD, como nós vamos ver mais à frente, ou é um processo de desenvolvimento inadequado mesmo, desenvolvimento primitivo, como nós já caracterizamos em outro momento. Segunda possibilidade, o refinamento textual. Também não faz uso do potencial expressivo de UML e basicamente descreve os detalhes do caso de uso em texto, com duas possibilidades que estão destacadas ali na imagem, que é o detalhamento com texto estruturado e o detalhamento com texto não estruturado. O que é um texto estruturado? Um texto estruturado é um texto com um conjunto de seções pré-definidas. Então, as seções são pré-definidas. Então, quando eu tenho esse padrão de seções pré-definidas e eu vou detalhar o caso de uso, eu vou preencher essas seções. Com as informações do caso de uso que eu estou tratando, eu vou preencher essas seções e vou produzir uma descrição baseada em texto estruturado, seções pré-definidas. E o texto não estruturado é uma descrição livre. Eu descrevo da forma que eu quiser, não tenho uma estrutura a seguir. Então, nessa imagem aí colocada, ele me permite três possibilidades de refinamento textual. Apenas texto não estruturado, então seria o caminho passando pelo nodo de cima, o caminho passando pelo nodo de baixo, apenas texto estruturado, então apenas de cima, texto não estruturado, de baixo, texto estruturado, e um terceiro caminho seria o quê? Primeiro o texto não estruturado como uma espécie de rascunho para depois, entre aspas, passar a limpo em texto estruturado. Uma prévia em texto não estruturado para obter as informações e gerar uma versão final em texto estruturado. Muito bem, é uma possibilidade, há metodologias que tratam isso. Terceira possibilidade é o refinamento diagramático. E o refinamento diagramático ele pode focar em três ênfases diferentes. Então, olhando essa imagem aí colocada lá no topo, o nodo de cima de todos diz o que fazer. Então eu vou descrever, vou detalhar o caso de uso diagramaticamente, descrevendo o que fazer, o passo a passo do caso de uso, o que fazer, um algoritmo. Essencialmente eu vou descrever o algoritmo correspondente ao caso de uso. O nodo do meio diz assim, quem faz cenário principal. O nodo de baixo também fala em quem faz. E quando nós falamos quem faz, certamente nós estamos pensando no objeto que vai fazer alguma coisa em tempo de execução, que por sua vez é instância de uma classe. Então, no fundo, quem faz é atribuição de responsabilidade a uma classe. Então, quem faz? Não apenas o que fazer, mas qual classe é responsável por fazer aquilo. Então, no nodo do meio, essa preocupação, o que fazer e quem faz, focando apenas no cenário principal, e no nodo de baixo, focando em todos os cenários. O que fazer, quem faz e todos os cenários. Bom, e os vários caminhos possíveis ali colocados me mostram que eu posso passar por uma dessas ênfases, por duas ou pelas três. Muito bem, nesse caso, terceira possibilidade, refinamento diagramático, pensando que nós, quando falamos em diagramas, estamos falando em diagramas da UML, então está dito ali, sem adotar descrição textual, apenas com diagramas da UML, usar diagramas da UML para refinar casos de uso é o quê? É modelagem dinâmica de sistema. Lembrando que, daqueles 4 pontos de vista fundamentais, o ponto de vista visão dinâmica de sistema, ele tem 2 requisitos, 2 coisas ele tem que abordar, que é o quê? Funcionalidades e objetos interagindo. Funcionalidades e objetos interagindo. Então nós tratamos exatamente isso nessa terceira etapa, com refinamento diagramático com o ML, exatamente diagramação focada nas funcionalidades, diagramação focada em objetos interagindo. E como eu ressaltei ali quando a imagem estava sendo apresentada, há 3 estágios, e é possível passar por 1, 2 ou pelos 3, depende essencialmente da complexidade do caso de uso que eu estou tratando.
Muito bem, e quarta possibilidade, né? Então, primeira possibilidade, no caso de uso direto ao código, segunda possibilidade, refinamento textual, terceira possibilidade, refinamento diagramático, e agora a quarta possibilidade, refinamento textual e diagramático, textual mais diagramático. Então, o caminho que está colocado ali na figura me mostra o quê? Quando eu junto o detalhamento textual mais o diagramático, que antes de chegar ao refinamento diagramático, eu tenho uma etapa de refinamento textual. Então, eu produzo uma descrição textual que é uma prévia para o refinamento diagramático, que é o que eu quero, né? Que é o que me levará ao código. Então, também é uma possibilidade. Há metodologias que também tratam isso, que até fazem uso de UML, mas antes de chegar na diagramação de UML, produzem um detalhamento textual. Muito bem. No nosso curso, quer dizer, na metodologia de modelagem que nós vamos tratar aqui no nosso curso, eu estou dizendo aí que nós adotamos a terceira possibilidade, quer dizer, refinamento diagramático. Apenas refinamento diagramático, não trataremos refinamento textual. E para então, três procedimentos a executar no contexto do refinamento diagramático: o que apenas, o que e quem faz, cenário principal, o que e quem faz todos os cenários. Na primeira delas, o que fazer, usaremos, como está colocado aí, diagrama de atividades. No segundo procedimento, o que fazer e quem faz, focado apenas no cenário principal, usaremos diagrama de comunicação. E, finalmente, o que e quem faz, com ênfase a todos os cenários, usaremos para isso o diagrama de sequência. Bom, isso está ilustrado nessa imagem, basicamente repete aquele diagrama anterior, só que explicitando qual diagrama será usado. Diagrama de atividades em cima, diagrama de comunicação no meio, diagrama de sequência embaixo, e dizendo que nós temos possibilidade de passar por 1, 2 ou 3 desses estágios. Muito bem, então agora nós entramos na metodologia de modelagem, terceira etapa deste curso. O caminho adotado por esse curso, diagramático, começando pela definição do que fazer com diagrama de atividades. Então, primeira parte, o que fazer, modelagem com diagrama de atividades. O que eu estou recomendando? Primeira modelagem em diagrama de atividades. Digo ali, foco no cenário principal, lembrando que cenário principal de um caso de uso é aquele quando tudo dá certo, quando acontece aquilo que nós esperamos que aconteça no caso de uso. Por exemplo, no caso de uso, emissão de extrato de conta corrente, lá de uma aplicação bancária, o que eu espero no cenário principal é que eu vá lá, faça tudo o que tem que fazer e ao final eu realmente consiga a emissão do extrato de conta corrente. Isto é o cenário principal. Os outros cenários que não o principal é quando eu erro a senha, quando não tem comunicação, quando a impressão falha, por aí vai. Mas o cenário principal é quando acontece aquilo que eu espero que aconteça. O procedimento de lance no jogo da velha. O cenário principal é que quando eu vou lá e procedo a um lance válido. Não o que não seria o cenário principal, quando eu vou lá e escolho uma posição ocupada, por exemplo. Então, o cenário principal quando tudo dá certo. Então, no primeiro passo, focar no cenário principal, abstraindo as outras possibilidades, quer dizer, os outros cenários. Aqui eu abro um parênteses antes de seguir adiante. Essa recomendação é uma recomendação, digamos assim, para quem está aprendendo o processo de modelagem. Na medida em que o desenvolvedor ganha uma certa experiência, ele pode optar, sim, por primeiro tratar o cenário principal e depois ir para os outros cenários, ou tratar todos os cenários já de uma vez. Há a liberdade de escolha dependendo da segurança do desenvolvedor para fazer isso. Muito bem. Então vamos já tratar isso no nosso exemplo de jogo da velha, exemplo do jogo da velha que começou e estamos tratando desde a apresentação da etapa 1. Muito bem, então aqui na etapa 3 vamos lá dar continuidade à modelagem do jogo da velha, pegando o exemplo do caso de uso que eu mencionei, procedimentos de lance. Então, cenário principal, um lance válido. Então diz ali, seguindo esse diagrama de atividades que já está pronto. A partir do nodo inicial, primeira ação, seleção de posição na interface. Segunda,
posicionar peão. Terceira, avaliar o encerramento da partida. Seleciono posição, posiciono um peão, coloco um peão nesta posição selecionada, e a partir disso eu avalio se a partida está encerrada ou não, porque eu sei que quando um jogador coloca um peão numa posição, se ele tiver 3 posições alinhadas, ele ganhou a partida, ou se o tabuleiro encheu, ele não ganhou a partida, mas a partida encerrou. Muito bem, então, cenário principal. Aqui eu vou abrir parênteses de novo. Nós sabemos, conhecemos o diagrama de atividades, nós sabemos que nós temos 2 nodos no diagrama de atividades, né, que descrevem procedimentos que são executados. As ações, que são procedimentos atômicos de um passo só, e as atividades, que são procedimentos mais complexos, né, refináveis, portanto, não um passo só. Eu estou abstraindo isso nessa modelagem com diagrama de atividades. Em que sentido? Eu não estou preocupado quando eu coloquei esses 3 nodos aí no diagrama que está apresentado. Eu não me preocupei se cada um desses procedimentos é um procedimento tão simples que deve ser descrito como uma ação, ou se é um procedimento mais complexo que deveria ser descrito como uma atividade. Então, notem, é possível notar aí na imagem que eu usei a ação para tudo. Então, eu vou me dar a liberdade de fazer isso. Eu vou usar a ação para todos os procedimentos, não dizendo que são procedimentos de um passo só, mas nesse momento abstraindo a complexidade. Está claro? Porque eu quero, de fato, detalhar isso um pouco mais no próximo passo, que a gente vai ver na próxima parte dessa aula, que é com o diagrama de interação. Com diagramas de interação, ok? Então eu vou abstrair isso, vou usar ações em todos os nodos, mas eu não estou dizendo que de fato são ações. Eu simplesmente estou me despreocupando se ali deveria estar uma ação ou uma atividade, ok? Então vou me dar a liberdade de fazer isso. Muito bem, então o que nós devemos fazer? Nós iniciamos com o cenário principal, como mostrado no diagrama anterior, e vamos detalhando, inserindo os outros cenários depois e chegando à modelagem com todos os cenários como aí está colocada. Então não vou aqui nessa aula descrever o passo a passo da construção de um algoritmo, né, mas estou já colocando o resultado da inserção dos outros cenários. Muito bem. Alguns pontos precisam ser destacados aqui. Qual é a diferença do cenário principal do procedimento de lance, que trata só o lance bem-sucedido, para os outros cenários? Bom, se nós olharmos ou lembrarmos de outros momentos, de outras aulas, que nós trabalhamos, inclusive, com esse caso de uso do procedimento de lance, na aula que apresentou os diagramas de interação, por exemplo, lá nós tratávamos 2 possibilidades, 2 cenários alternativos, além do cenário principal. Né? Que era o quê? Era o lance irregular, quer dizer, escolher uma posição já ocupada, e a irregularidade pela partida não estar em andamento. Né? Tentar jogar sem ter uma partida em andamento. 2 possibilidades. Então nós tínhamos o cenário principal, discutimos isso, inclusive quando foi apresentado o fragmento combinado, opção do diagrama de sequência, o exemplo tratado foi exatamente esse. Né? Então usamos dois fragmentos combinados com o operador opção para tratar essas possibilidades, né? A partida estar ou não estar em andamento e a posição escolhida ser ou não ser regular, quer dizer, estar ou não estar ocupada. Bom, então, trataremos isso assim, desse jeito, sim, não, mais ou menos. Né? Então, quando nós fizemos este diagrama que está aqui apresentado, ele é decorrência de uma decisão tomada quando foi feito o diagrama de divisão geral de interação lá na etapa 1. Então, lá na etapa 1, nós estabelecemos uma regra de ordem dos casos de uso em que nós dissemos o seguinte: olha, procedimento de lance só acontece se a partida estiver em andamento. Se eu passar lá antes pelo iniciar, pelo finalizar, tenho partida em andamento, tenho um jogador habilitado e vamos em frente. Então o que eu estou dizendo naquele destaque em vermelho acima à direita é o seguinte:
procedimento de lance tem como pré-condição a existência de um jogador habilitado. Então, a partir daquele diagrama de visão geral de interação, eu estou dizendo o seguinte, olha, eu estou com uma partida em andamento, eu estou com um jogador habilitado, então quando eu entro no procedimento de lance, eu não preciso testar isso. Então essa nota está aí só para dizer isso, eu não preciso testar isso. Tá? Muito bem, e o destaque em vermelho do lado esquerdo está fazendo uma avaliação. Quer dizer, após a seleção da posição na interface gráfica, a avaliação se essa posição é regular ou é irregular. Em outras palavras, está ocupada ou não está ocupada. Então aqui sim eu tenho a opção regular, a posição regular que me dá o cenário principal, e a posição irregular que me dá a outra possibilidade, o outro cenário que não é o cenário principal. Ok? Muito bem, seguindo em frente, nós vemos esses 3 nodos destacados, basicamente são nodos que vieram lá do cenário principal. No primeiro esforço de modelagem, o cenário principal. Né? Seleção de posição na interface gráfica, posicionar peão e, terceiro e último, avaliar encerramento de partida. Bom, quando nós damos o passo, né, daquele primeiro rascunho de modelagem só com o cenário principal e inserimos os outros cenários, nós não inserimos apenas os outros cenários, nós inserimos também mais detalhes de modelagem. Então, a cada passo, o detalhamento da modelagem aumenta com o tratamento de novos cenários ou simplesmente o detalhamento dos cenários que eu já estou tratando. Então, alguma coisa que fica muito clara e que no fundo é o detalhamento do cenário principal. Então a posição é válida, eu escolho uma posição válida, é o que está agora destacado ali em vermelho, que acontece após avaliar o encerramento da partida. Então eu vou detalhar mais esse caso de uso do procedimento de lance do seguinte, eu avalio o encerramento da partida, tem 2 opções, a partida está encerrada ou não está encerrada. Como está colocado ali dentro da área vermelha. 2 possibilidades, as condições colocadas sobre os fluxos de controle, ou a partida está encerrada ou a partida está não encerrada. Muito bem, então ali dentro do destaque, os nodos à direita. Se a partida não está encerrada, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que desabilitar um jogador e habilitar o outro. Ok? Se a partida está encerrada, a princípio eu não preciso fazer isso. E o último procedimento, ali dentro do último nodo, ali dentro do destaque vermelho, é exibir novo estado. Então, se a partida está encerrada ou não está encerrada, eu preciso exibir o novo estado. A atualização da partida. E, se não está encerrada, eu preciso trocar a vez do jogador. Okay? Então, observem que esses procedimentos, a rigor, apareceram agora. Eles poderiam ter aparecido lá na descrição do cenário principal? Claro que poderiam. Mas apareceram agora, nesse passo. Então é normal que a cada esforço de inserir novas informações, novos detalhamentos, quer dizer, novas necessidades apareçam e a nossa modelagem evolua. Quer dizer, nós estamos aumentando mais e mais o grau de detalhamento da nossa modelagem rumo ao código. Lá partimos do caso de uso, que era só um título de uma funcionalidade, e estamos caminhando rumo ao código. Então, detalhes e mais detalhes precisam ser inseridos. Bom, então nesse detalhe apareceu uma coisa nova. Apareceu uma coisa nova. Olha, eu vou desabilitar um jogador, eu vou habilitar o outro jogador. Lembrando que esse nosso jogo da velha é previsto a possibilidade de disputas entre 2 usuários ou um usuário contra o programa. Nosso programa deve implementar uma estratégia de jogo da velha. E o elemento do programa que joga partidas de jogo da velha, definimos isso lá na etapa 1, é o quê? É o jogador automático. Chamamos de jogador automático aquele elemento do jogo da velha capaz de disputar partidas de jogo da velha. Então aí no destaque em vermelho eu estou dizendo o seguinte: um jogador automático deve proceder a seu lance assim que habilitado. Por quê? Eu penso no seguinte, vejam. Olhando esse diagrama, lá no nodo de cima de todos, a partir do nodo inicial. Seleção de posição na interface gráfica. Quem faz isso? O usuário.
né, o usuário. O jogador automático, elemento do programa, seleciona a posição na interface gráfica? Não. Não faz isso. Então, como o jogador automático joga? Muito bem, nessa nota aí destacada em vermelho está dizendo isso. Olha, sempre a passagem da vez de um jogador para o outro é marcada por quê? Pela habilitação de um, desabilitação do outro, não é isso? Muito bem, quando o elemento jogador automático for habilitado, então ele define seu lance, ele define em qual posição ele joga. Tá? Muito bem. E aí isso traz um problema para esse nosso diagrama. Então esse nosso diagrama já não está bem. Por quê? Porque se o jogador automático definir seu lance aí, esse lance tem que ser tratado. Esse lance tem que ser tratado. Então, agora, observem essa linha em verde colocada sobre o diagrama. Eu estou dizendo que se o jogador habilitado for um jogador automático, eu devo voltar lá para aquele procedimento, para aquele nódo lá de cima, ou posicionar peão. Eu vou ter que... Vejam bem, supondo que um jogador automático não escolha uma posição ocupada, que seria, obviamente, um erro do programa. Então, supondo que o jogador automático escolha uma posição válida, não preciso fazer o teste se regular ou não regular, né? Então ele vai direto lá para a ação de posicionar peão. Bom, depois de posicionar peão, as ações que se seguem, avaliar encerramento e por aí vai. Né? Então a gente poderia ver assim, olha, a partir dessa decisão que eu acabo de tomar a respeito de como será a atuação do jogador automático para proceder ao seu lance, eu preciso alterar esse diagrama. Então, ali o que eu poderia fazer? Olha, aquele fluxo de controle que sai da ação, do procedimento, digamos assim, habilitar outro jogador logo acima do destaque em vermelho, ele não deveria, esse fluxo de controle, ir para onde está indo, mas ele deveria ir para um nó de decisão, que avalia se quem foi habilitado é um jogador automático, então tem que ir lá para cima onde a seta verde indica, ou se não é um jogador automático, segue para onde está originalmente apontado. Bom, realmente, se fosse só esse o problema, eu faria essa modificação, né? E essa modificação seria o quê? A própria evolução, né? A evolução esperada em função do detalhamento do caso de uso, mais detalhes, novos problemas identificados, soluções para esses novos problemas, e eu vou construindo a minha solução, normal. Né? Mas tem algo a mais, tem algo a mais. Eu penso assim, puxa, toda vez que um jogador automático é habilitado, ele tem que proceder ao seu lance. E aí se eu olho para os outros casos de uso do jogo da velha, lembrando que nós temos o iniciar partida e o reiniciar partida, puxa, quando eu inicio uma partida, quando eu reinicio uma partida, eu estabeleço uma ordem de jogadores e eu habilito um deles. Puxa, se eu habilito um deles, é possível que eu habilite um jogador automático. Puxa, então se eu habilitar um jogador automático no iniciar partida, aquelas ações de posicionar peão, avaliar encerramentos de partida, etc., vão acontecer lá, também no reiniciar partida. Puxa, então a partir, vejam, do detalhamento do caso de uso, procedimento de lance, com as decisões de projeto que eu estou tomando em função do caso de uso, procedimento de lance, eu descobri, entre aspas, eu acabei criando uma situação em que parte do que está acontecendo neste diagrama que está apresentado, que é o procedimento de lance, pode se repetir no caso de uso iniciar partida, no caso de uso reiniciar partida. Então uma fração das funcionalidades do caso de uso procedimento de lance é comum aos casos de uso iniciar e reiniciar partida. Então aqui nós temos uma situação especial, uma situação que eu venho anunciando desde a aula de apresentação do diagrama de casos de uso, que é o quê? Vejam, o que eu vou fazer? Em suma, o que eu vou fazer? Vamos direto à solução. Olha, quando nós temos interseção de funcionalidades que se repetem em mais de um caso de uso, na prática nós fazemos o quê? Nós pegamos esta parcela de funcionalidade, esse conjunto de passos que se repete, tiramos desse caso de uso e criamos um novo caso de uso.
seria o quê? Seriam aqueles casos de uso, em que eu dizia lá na aula de diagrama de casos de uso, os diagramas de casos de uso em cima do muro. Aqueles que nem são claramente uma das funcionalidades que vão para o menu da minha aplicação, assim, claramente um caso de uso, e nem aquelas frações tão pequenininhas que a gente diz, não, isso obviamente não é um caso de uso. Muito bem, então este novo caso de uso que será extraído daí, ele vai aparecer agora no próximo diagrama, que é a evolução deste diagrama. Vejam, eu vou partir deste diagrama, nesta versão, que é o procedimento de lance, agora com todas as questões, digamos assim, do procedimento de lance tratadas, e uma vez que eu identifiquei que uma parcela dos passos que estão aí se repete em outros, e eu vou remover, este meu diagrama vai passar para este diagrama, onde ali em azul, a seta azul indicando, eu tenho um novo caso de uso. Um novo caso de uso, tratar posição. Então o que é o caso de uso, tratar posição? É o caso de uso que pega aqueles esforços que que estavam na versão original do procedimento de lance, e que se repetiriam no iniciar e no reiniciar partida. Então vejam, a interseção de funcionalidades me levando à identificação de um novo caso de uso, o caso de uso tratar posição, que está sendo chamado, como nós vemos aí no diagrama, de dentro do diagrama procedimento de lance. De dentro do diagrama procedimento de lance. Muito bem. Alguns pontos a destacar neste diagrama. Primeiro, esse caso de uso, tratar posição, ele embute aquele conjunto de funcionalidades que se repete, então agora a gente abstrai se o jogador é automático ou não é automático, tudo é feito no contexto do tratar posição, inclusive a eventual habilitação de um jogador automático, a necessidade de tratar posição de novo, quer dizer, aquela repetição de passos vai acontecer dentro do caso de uso, tratar posição, fora dele, nada mais. Então o procedimento de lance acabou ficando muito simples. Então, lendo esse diagrama lá de cima, primeiro o nodo seleção de posição na interface gráfica está igual, após selecionada entra no caso de uso tratar posição, e o caso de uso tratar posição me resulta que a posição escolhida ou é regular ou não é regular. Se ela é regular, cenário principal, exibir estado, como está ali colocado, e se ela não é regular, aí aparece uma novidade dessa versão de diagrama em relação ao anterior. Na versão anterior eu simplesmente encerrava o caso de uso, no caso de posição não regular. Nessa eu escolhi colocar uma ação a mais, um procedimento a mais, que é notificar irregularidade. Dentro dessa ótica de a cada passo de refinamento eu posso tomar novas decisões e posso enriquecer mais o meu detalhamento. Nesse caso eu resolvi notificar a irregularidade. Muito bem, então nós temos agora o que seria a versão final do nosso diagrama de atividades para o caso de uso procedimento de lance. Bom, comentário, na verdade um outro exemplo. Casos de uso podem influenciar outros casos de uso. Acabamos de ver o exemplo com o procedimento de lance. A habilitação do jogador automático implicar na ação desse jogador automático me levou o quê? A pegar uma fração do caso de uso procedimento de lance e criar um novo caso de uso. Quer dizer, não foi uma decisão tomada exclusivamente olhando para o caso de uso procedimento de lance, mas olhando para o conjunto. Aqui nós temos um outro exemplo envolvendo os dois casos de uso, iniciar e reiniciar partida. Bom, quando eu inicio uma partida, quando eu reinicio uma partida, necessariamente eu defino a ordem dos jogadores. Eu defino a ordem dos jogadores. Inclusive um deles vai ser habilitado e que nos levou lá à história que vimos no exemplo anterior. Agora, esse procedimento de estabelecer a ordem dos dois jogadores, isso é comum aos dois casos de uso. Puxa, novamente interseção de funcionalidade. Então está colocado ali no slide, embaixo, decisão de projeto. Procedimento que se repete, quer dizer, a definição da ordem dos jogadores é um procedimento que se repete nos dois casos de uso. Então ele será sacado deles e originará um novo caso de uso e estabelecer sequenciamento. Lembrando do princípio que nós, assim como não gostamos de repetição de código, nós não gostamos de repetição de modelagem, que se nós deixarmos, inevitavelmente me levaria à repetição de código.
Então, aqui também um novo caso de uso criado, estabelecer sequenciamento, e não olhando um caso de uso isolado, mas olhando mais de um e a influência entre eles, né? A influência de um no outro. Muito bem, então o que acontece? A partir do refinamento dos casos de uso, eu posso ter o meu refinamento, a minha modelagem original de casos de uso afetada. Então, o que essa imagem me mostra é exatamente isso, o novo diagrama de casos de uso do jogo da velha. Quer dizer, não mais aquele caso de uso que tinha apenas 3 casos de uso, iniciar partida, reiniciar partida e procedimento de lance, mas um caso de uso que tem mais casos de uso, então os dois que nós identificamos, né, lá no lado direito, em cima, o estabelecer sequenciamento, na ordem dos jogadores, e também no lado direito, embaixo, o tratar posição, o exemplo que nós vimos e que foi identificado função da decisão em torno do jogador automático. Então, nós identificamos não apenas novos, podemos identificar não apenas novos casos de uso, mas algo que nós não identificamos lá na etapa 1, quando fizemos o diagrama de casos de uso, que era relacionamentos entre casos de uso. Entre casos de uso. Então vejam o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, lendo então esses relacionamentos entre casos de uso da esquerda para a direita. O primeiro que eu identifico é um extend, um relacionamento de extensão de iniciar partida para reiniciar partida, é isso? Então, iniciar partida estende o reiniciar partida. Bom, as inclusões ali em cima do iniciar partida e o reiniciar partida incluem estabelecer sequenciamento, então, para tratar a ordem dos jogadores. Lá embaixo, o procedimento de lance inclui o tratar posição, aquilo que nós vimos no exemplo, o tratar posição acontece obrigatoriamente durante o procedimento de lance. E no contexto do tratar posição, ali no canto inferior direito, o tratar posição, ele estende o estabelecer sequenciamento. Quer dizer, se o estabelecer sequenciamento habilitar, e apenas nessa condição, se o estabelecer sequenciamento habilitar um jogador automático, muito bem, então ele vai definir seu lance e aí o tratar posição tem que acontecer. Então, eu posso identificar novos casos de uso e eu posso identificar relacionamentos entre casos de uso. Isso é uma coisa interessante. Quando eu falei da etapa 1, do diagrama de casos de uso, eu dizia, dificilmente, não que seja proibido, mas dificilmente nós identificamos relacionamentos entre casos de uso. Isso na prática acaba sendo identificado aqui na etapa 3. Bom, alterado a modelagem de casos de uso, consequentemente também alterada o sequenciamento dos casos de uso. Então aí o diagrama, a nova versão de diagrama de visão geral de interação, não mais com os 3 casos de uso originais, mas com os 5 casos de uso identificados. Eu apenas chamo a atenção para, observem lá no canto superior direito, eu tenho o caso de uso estabelecer sequenciamento, logo abaixo dele o caso de uso tratar posição, são os 2 novos. E em torno deles eu tenho setas pontilhadas que não são fluxos de controle. Fluxos de controle estabelecem o que? A ordem dos casos de uso. Essas setas pontilhadas são o quê? São dependências. O relacionamento de dependência que foi apresentado na aula de diagrama de classes, e lá foi dito que a dependência é usada não apenas no diagrama de classes, mas em outros. Então, basicamente, a dependência aí estabelece o quê? Que um caso de uso depende de outro. Por exemplo, olhando lá no canto superior, no canto inferior direito, procedimento de lance depende de tratar posição. Para que procedimento de lance aconteça, ele depende de tratar posição. Se nós lembrarmos o diagrama de casos de uso que estava ali, é um relacionamento entre casos de uso da inclusão. Quer dizer, o procedimento de lance inclui o tratar posição. Inclusão. Então o que acontece? Os relacionamentos de inclusão e de extensão, eles definem um caso de uso não acontecendo após o outro. Então, um caso de uso após o outro, nós tratamos por um fluxo de controle. A ideia de um fluxo de controle é o quê? Leva de um procedimento ao próximo procedimento. Mas os relacionamentos de inclusão e de extensão, eles não dão essa semântica de um caso de uso após o outro,
mas eles dão a conotação de um caso de uso durante o outro. Então, por exemplo, o tratar posição, ele não acontece após o procedimento de lance. Ele acontece durante o procedimento de lance. Então, por isso, os relacionamentos de extensão e inclusão, eles não são tratados, não são traduzidos por fluxos de controle, mas por relacionamentos de dependência. E quando nós apresentamos os relacionamentos de inclusão e de extensão, tinha aquele cuidado de o auxiliar aponta o principal ou o contrário. Aqui não. Aqui sempre é o principal apontando o auxiliar. Na dependência é sempre o principal apontando o auxiliar. Agora, se nós olhamos essa dependência implica em quê? Em obrigatoriedade ou não? Essa dependência corresponde a uma inclusão ou a uma extensão? Bom, esse a gente vai ter que olhar no diagrama de casos de uso e não nesse, né? Mas só o detalhe de que aqui aparecem relacionamentos de dependência. Muito bem, então, comentário final sobre a modelagem em diagrama de casos de uso, né, o que aconteceu com ela em função do refinamento dos casos de uso. Como eu já disse, então é comum que lá na etapa 1, primeiro esforço, apenas associações entre ator e caso de uso sejam identificadas, e é comum que essas associações entre casos de uso sejam identificadas aqui neste estágio de modelagem, como eu já disse, né? E um outro ponto assim, bastante importante para nós encerrarmos a primeira parte dessa aula está destacado ali embaixo. O refinamento de um caso de uso pode afetar o refinamento de outros casos de uso. Então isso deve ser levado em conta. Isso deve ser levado em conta e o ponto é, e aí vem uma regra, né, que a gente vai ver explicitamente mais tarde, que é o quê? Nós não devemos pegar um caso de uso e refinar apenas aquele caso de uso, quer dizer, começar pelo diagrama de atividades e depois ir para o diagrama de interação. Não, a gente deve tratar os diagramas de atividades de todos os casos de uso que nós precisamos tratar, e apenas depois de todos os diagramas de atividades produzidos e analisados é que nós passamos para a modelagem, para o refinamento do caso de uso em diagrama de interação. Bom, mas isso nós vamos ver na parte 2 desta aula. Então nós encerramos aqui a parte 1.